Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola especial sobre o pior discurso de Lula, pelo menos até o momento. Eu gostaria de abrir esse programa numa nota mais pessoal, na qualidade de quem, por ossos do ofício e por dever moral, se vê obrigado a assistir horas e horas de falas, de entrevistas, de podcasts, de comícios e discursos desse ex-criminoso e traidor do povo que já foi condenado pela justiça brasileira por corrupção e lavagem de dinheiro. As circunstâncias da vida, alheias à minha vontade, estão me tornando um especialista involuntário na retórica do Lula e na demagogia do Partido dos Trabalhadores. Por isso, eu me sinto confortável para cravar que o discurso do ex-condenado lá em Diadema, nesse sábado, foi o pior e mais abjeto de toda essa pré-campanha. Eu confesso que ver e ouvir um malandro como Lula não é a forma que eu gostaria de passar meu precioso tempo na Terra, mas saibam que eu nunca reclamei adicional de insalubridade a nenhuma emissora contratante. Afinal de contas, me inspiram as palavras do poeta urbano Alexandre Magno Abrão. Já dizia o saudoso Chorão em um verso repleto de ética de trabalho. Às vezes faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer. Bom, o Boletim Coppola de hoje, sobre o pior discurso do Lula nos últimos tempos, se inclui nessa segunda categoria das coisas que nós temos que fazer. Nós temos que divulgar quem é o Lula segundo ele mesmo, nas suas próprias palavras, especialmente para suas vítimas da vez, os jovens, aquela população de até 30 anos que não tem a real compreensão do desastre econômico causado pelo PT e do assalto aos cofres públicos arquitetado por esse partido quadrilha. As imagens e áudios que nós vamos exibir retratam um Lula mentiroso, insensível à violência política e parceiro da criminalidade. Nesse sábado, 9 de julho, na cidade de Diadema, em São Paulo, o ex-condenado por corrupção confirmou que é no palanque que ele revela seu caráter. Empolgado com os gritos e aplausos cada vez mais escassos das suas plateias amestradas, o líder narcisista agradeceu a violência política realizada em seu nome, justificou furtos e roubos e mentiu tanto que até perdeu a voz. Sem mais delongas, vamos à vergonha alheia da vez, que começa na introdução desse discurso. Agora com vocês, aquele que é a esperança do nosso povo, o orgulho do nosso Brasil, o presidente da democracia. Não, peraí. Lula é o presidente da democracia? Qual delas? A democracia que mata em Cuba, a democracia que tortura na Venezuela ou a democracia que prende na Nicarágua? Todos esses regimes autoritários e seus respectivos ditadores já foram elogiados e ou financiados pelo PT no passado recente. Lula nunca vai ser um presidente da democracia. Ele sempre será um aliado dos tiranos do socialismo que só fazem violar os direitos humanos. Além disso, Lula não é nenhuma esperança. Esperança é coisa nenhuma. Esperança é uma expectativa positiva. A origem latina da palavra esperança traz a ideia de colher o que foi plantado. E quem planta Lula colhe corrupção, assim como quem planta PT colhe recessão. E, finalmente, Lula não é orgulho para ninguém. Isso segundo o próprio dicionário. Orgulho, nesse caso, seria um sentimento pessoal, de satisfação pelo valor de alguém, pela honra alheia. Qual a honra de um ex-criminoso que comprovadamente, segundo os tribunais, recebeu milhões e milhões de reais em vantagens indevidas e liderou o grupo político mais corrupto da história? Mas calma que essa turma consegue mentir até 6 vezes em menos de 10 segundos e é fácil de provar. Querido presidente, Diadema está contigo, São Paulo está contigo, na luta pela vida, pelo povo e pelos direitos. É a hora da virada! Com vocês, Luiz Inácio Lula da Silva! Mentirosa! Diadema não tá com Lula, não. Em 2018, o PT perdeu as eleições presidenciais em Diadema. E São Paulo também não está com Lula. Bolsonaro teve quase 68% dos votos válidos aqui no meu estado na última eleição e tirou o PT da cena do crime. Aliás, falando em crime, de onde essa mulher tirou que o Lula luta pela vida? Há pouco tempo, o petista declarou que o aborto deveria ser autorizado em qualquer circunstância e está à disposição de todas as mulheres no SUS como política de saúde pública. Alguém aí vai discordar que o aborto é a interrupção de uma vida inocente? A militância de Lula não é pela vida, é pela morte.
Lula também não é o candidato do povo, porque foi o atual governo que constitucionalizou a renda mínima, a renda básica, e ofereceu aí às famílias vulneráveis os 2 maiores programas de transferência de renda da história, o Auxílio Emergencial e o Novo Auxílio Brasil, que paga mais que o dobro do Bolsa Família para 3,5 milhões de lares a mais. E, finalmente, Lula não é o presidente dos direitos, porque Lula quer limitar os nossos direitos, começando pela liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão na internet e pela liberdade de contratar com a revogação da modernização trabalhista. Haveria um verdadeiro retrocesso em direitos com o PT de volta à cena do crime. Eu quase esqueci da 6ª e última mentira da apresentadora bajuladora da vez. Que história é essa de hora da virada? O Lula não está em primeiro lugar, prestes a ganhar no primeiro turno, segundo as pesquisas? Bom, feita a devida introdução, vamos às piores falas do Pinóquio de São Bernardo. Aqui em São Bernardo do Campo, o meu filho, eu comprava um tênis, ele tinha que raspar o tênis na sarjeta para ir para a escola com um tênis parecendo velho, para outro não roubar. Ora, eu não posso achar que esse moleque que roubou é simplesmente um bandido. Pode sim, Lula. Tá até no dicionário. Bandido, indivíduo que pratica atividades criminosas. Assim como o rapaz que rouba o celular para ir tomar uma cervejinha. Você e o PT podem até querer desencarcerar bandidos e despenalizar crimes, mas a população trabalhadora, que obedece à lei e rala honestamente para comprar um tênis ou um celular, não quer gente violenta, egoísta e mau caráter em circulação. E sim, eu sei que segundo o TSE e conforme divulgado pelo O Globo, 82% dos presos votaram no PT nas últimas eleições. Mas isso não é motivo para você defender tanto os interesses da criminalidade, poxa vida. Sabe quanto que a Lava Jato deu de prejuízo a esse país? A Lava Jato é responsável por 4 milhões e 4 mil pessoas desempregadas nesse país. Eu vou repetir o número. 4 milhões e 4 mil trabalhadores foram desempregados por conta da Lava Jato. Vamos acabar com a corrupção? Vamos. E ninguém fez mais do que o PT. Eu acho que o Lula se confundiu. Provavelmente o que ele quis dizer é que ninguém fez mais pela corrupção do que o PT. Foi o Partido dos Trabalhadores que arquitetou o mensalão, a compra de votos do Congresso com dinheiro de corrupção. Foram dezenas de condenados pelo STF num esquema que desviou algo entre 100 milhões e 1 bilhão e 300 milhões de reais. O PT também protagonizou o Petrolão, o favorecimento de aliados políticos com dinheiro sujo de contratos públicos superfaturados. Uma pilantragem que, segundo o relatório da Polícia Federal, representou prejuízos superiores a 40 bilhões de reais só na Petrobras. Tão logo o Lula e o PT saíram da cena do crime, as estatais brasileiras saíram das páginas policiais e começaram a dar lucro, revertendo bilhões e bilhões de reais para a sociedade brasileira. No final da era PT, em 2016, o conjunto das estatais federais deu um prejuízo de 32 bilhões de reais. Ano passado, essas mesmas empresas deram lucro de 187 bilhões, um recorde histórico. Lula culpa o combate à corrupção pelo desemprego, mas é uma inversão de valores. O que afunda um país é a corrupção, a incompetência e a demagogia, não a justiça penal. Os dados que Lula cita, além de mentirosos, não são oficiais. Para ter uma ideia do desastre do desgoverno petista, nos últimos 2 anos do PT no poder, 2015 e 2016, foram extintos, foram destruídos 2 milhões e 800 mil postos de trabalho, segundo números oficiais do CAGED. Foram Lula e sua gangue que saquearam e desempregaram o povo, né? Não as autoridades que combateram os seus crimes. Mas vamos ao pior trecho de todos. O companheiro Marinho foi presidente do PT, foi vereador do PT, foi candidato a prefeito pelo PT. Esse companheiro Marinho, por me defender, ele ficou preso 6 meses. 7 meses. Não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo. Ficou preso 7 meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do instituto. Então, Maninho, eu quero, em teu nome, agradecer. Peraí, vocês sabem a quem o Lula está prestando essa solene homenagem? Vocês sabem quem ele está agradecendo do fundo do seu coração gelado? Um companheiro que foi acusado por tentativa de homicídio contra um manifestante que estava exercendo a sua liberdade de expressão.
Quando Lula foi condenado em segunda instância, um empresário passou em frente ao Instituto e bateu boca com militantes petistas. Lembrando que naquela época, chamar o Lula de ladrão, chamar o Lula de corrupto, sequer era uma ofensa, mas sim a constatação de um fato comprovado pela justiça brasileira. Pois bem, esse troglodita desse companheiro Maninho e o seu filho, que aparentemente puxou o pai, empurraram o empresário contra um caminhão em movimento. A vítima foi hospitalizada em estado gravíssimo, com traumatismo craniano, e ao longo dos anos viveu com sequelas terríveis até sua morte em sofrimento no final de 2021. Sabendo dessas informações, observem os traços indicativos de comportamento psicopata nessa fala aqui do Lula. Porque foi o Maninho e o filho dele que tiveram nessa batalha. Obrigado, Maninho. Obrigado. É o seguinte, essa dívida que eu tenho com você, jamais a gente pode pagar em dinheiro. A gente vai pagar em solidariedade, em companheirismo. Percebam que para esse traste do Lula, para esse poço de vaidade com inclinações autoritárias, é legítimo responder a uma crítica verbal contra ele com uma tentativa de homicídio. Uma tentativa de homicídio que sequela a vítima para sempre. Vocês têm alguma dúvida que esse homem é um monstro moral? Um cara que já elogiou um supremacista como Hitler, um genocida como Mao Tse-tung e um assassino como Che Guevara? Lula não é um democrata, nunca foi. Basta verificar que ele apoia qualquer ditadura da esquerda pelo mundo e especialmente nas Américas. Já falamos disso. Cuba, Venezuela, Nicarágua, lugares onde os direitos humanos não são respeitados. E Lula pouco se importa. Bom, como se não bastasse tudo isso, agora está registrado em vídeo o agradecimento de Lula aos autores de um crime político asqueroso, uma tentativa de homicídio que, por sua vez, também foi filmada. Aliás, antes de terminar esse programa com as imagens violentas, com as imagens nojentas que aqueceram o coração do Lula, fica um convite para a nossa audiência. Caso vocês queiram que eu faça um Boletim Coppola especial, relatando aí em detalhes esse caso da tentativa de homicídio, é só comentar no canal do YouTube e nas redes sociais. Dessa vez, eu me despeço com a barbárie incentivada por Lula da Silva. Pula fora! Tá fora! Come aqui! Canalhão! É isso aí! Realização Jovem Pan News.